Outra pergunta interessante aqui. Como a teoria dos antigos astronautas explica o elo perdido na evolução humana? Tá? Essa aqui é outra questão muito interessante. Por quê? Porque isso se discute muito, tá? Então, assim, para resumir, a evolução humana, ela deu saltos evolutivos aí de 500 mil anos para cá, que a ciência contemporânea moderna rebola e rebola e rebola para tentar explicar. E hoje já tem estudiosos aí que dizem que isso que tá normal essa evolução. Inclusive eu vi já o Sérgio Sacani falando disso, o Pedro Loss, né, que são defensores natos aí da ciência ortodoxa, né? Que é possível sim explicar por que até 500 mil anos atrás os nossos descendentes aí, né, os símios lá, eles demoravam tanto tempo, né, milhões de anos às vezes para chegar numa etapa evolutiva que nem era tudo aquilo, e de 500 mil anos para cá nós saímos de macaquinhos, né, para o que nós somos hoje. Eles tentam explicar e dizem que é possível, mas não da mesma maneira que eu falei anteriormente, né? A ciência é a, digamos assim, a rainha da... me fugiu a palavra de novo, hoje está difícil. Da hipocrisia. Por quê? Porque eles adotam as verdades que eles querem. E aí, enquanto as teorias evolucionistas de Darwin e Lamarck dizem, né, que todo ser evolui e tal, e existe uma cadeia, existe um tempo, etc e tal, e não tem como pular essas etapas, e vinha assim com o ser humano, né, com nós, que saímos lá do homem de Neandertal, ou antes disso, do Homo erectus, para o homem de Neandertal, Cro-Magnon, até chegar no Homo sapiens, e depois no Sapiens sapiens, que é de Noé para frente, a gente não seguiu as regras. Por quê? Porque não tem como você, em 500 anos, evoluir tanto. A natureza diz que isso não é possível. E segundo alguns estudos, né, estudos sóbrios esses, mas que a ciência, se você procurar hoje, você quase não acha mais nada disso, a gente tinha que ter levado pelo menos uns 7 ou 8 milhões de anos para estar nesse estado agora. Mas não levamos. Só que daí, nessas horas, a ciência diz, não, mas é que, segundo nossos cálculos, isso seria possível. Não tem prova, tá? Nenhuma espécie no planeta fez isso, mas segundo nossos cálculos, isso é possível sim, então tá normal, é isso mesmo. Não tem elo perdido. Tem sim. Tem elo perdido por quê? Porque o Neandertal foi extinto, o Cro-Magnon foi extinto, raças que conviveram no mesmo tempo foram extintos. Por quê? Os Neandertais eram clones. Eles eram estéreis, praticamente não procriavam. Por quê? Foram sendo refinados, eles foram criados pelos Anunnaki. Isso tudo está descrito nas tabuletas. Então, é por isso que existe sim um elo perdido. Só que ele nunca vai ser encontrado. Por quê? Porque não existe... Aliás, não existe um elo perdido, porque não tem essas ossadas intermediárias que deveriam haver. Acho uma aqui, outra ali e tal. Existiram muitas espécies, e daí aqui eu me dou o direito de usar um pouco de licença poética também. Tem até uma série de vídeos que eu comecei a fazer, até agora eu fiz um vídeo só, mas eu pretendo fazer alguns outros, que é uma espécie de what if, do Expedição Nefilim. E se, né? E se muitas espécies que a gente hoje tem como lenda urbana, como, por exemplo, o Sasquatch, Pé Grande, Yeti, Mapinguari, né, que está cheio de avistamento por todo o globo, e se for uma espécie remanescente dos tempos que Enki, Nimá e Ninzida faziam suas experimentações com os seres aqui da Terra? E aí? E se eles conseguiram sobreviver? Aí a gente pode viajar, né, por diversas searas aí da imaginação, pensando em muitas outras supostas raças, né, que são mitológicas, que poderiam ser raças aqui que existiram mesmo. Desde sátiros até, sei lá,
lobisomens, ok? É tudo lenda, é tudo folclore. Estude isso para ver. Tem tanta coisa que para ser lenda e folclore a gente tem que acreditar piamente que existe um surto de uma alucinação psicótica generalizada no mundo. Falando de Yeti, Sasquatch, Pé Grande, por exemplo, sim. Porque é muito avistamento. É muita coisa, que nem OVNI. Não tem como negar mais, gente. Por favor. Então, da mesma forma, o elo perdido ele não existe. Por quê? Porque muitas dessas raças elas foram eliminadas para outra entrar. Porque foram etapas de um experimento. Simples assim. Eles tinham um objetivo, que era fazer seres que trabalhassem para eles, que fossem, inicialmente, né? Que fossem mão de obra, escrava. As coisas mudaram com o tempo. A gente evoluiu demais, mais do que eles esperavam. O dilúvio foi a linha de corte. Até então, Enlil era contra. Por quê? Porque não era para ter começado desde o início. Ele avisou Enki. Desde o início, está errado, está errado, está errado. Nós não somos Deus, não podemos criar. Isso é coisa de Deus, quem faz esse tipo de coisa. Mas Enki fez e foi, e provou, olha, veja bem, está aqui, ó, agora a gente não vai mais ter problema com os Igig, que não querem ficar aqui para a gente fazer aquilo que a gente veio fazer, a mineração do ouro e tal e tal. Entendem? Então tem uma lógica. Só que no dilúvio, após o dilúvio, como houve muita gente que sobreviveu, o próprio Enlil que disse que era para deixar que todos perecessem e admitiu. Então tá, já que eles sobreviveram, então eles que sejam emancipados. Mas para de mexer com eles, Enki. Deixa a coisa fluir. Não sei se pararam. Enfim. Por isso que não tem elo perdido. Porque as raças, as espécies, elas foram programadas. Simples assim. Querem acreditar, acreditem, não quer, tudo bem. Continuem achando que ou houve o evolucionismo com Darwin Lamarck, ou então o criacionismo bíblico. Cada um é livre para acreditar no que quiser.